O Bate-Papo na Saúde de hoje está em Brasília, na primeira Conferência Nacional Livre de Comunicação e Saúde. Nesse bloco, nosso convidado é Rafael Henrique Travia, que é cyberativista em saúde mental. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Antes da gente explicar o que é o cyberativismo em saúde mental, eu queria saber um pouco da sua trajetória para entender como essas coisas se comunicam. Em 2010, você teve uma primeira experiência com o CAPS? Isso, em 2010 eu fui diagnosticado com transtorno bipolar e realizei o tratamento no CAPS-3 Delírios de Joinville. E a partir disso a minha vida começou a mudar, porque antes de fazer o tratamento no CAPS, todos os médicos eles não conseguiam acertar o meu diagnóstico, a minha medicação, e a minha vida não conseguia ir para frente. O CAPS é um aparelho de saúde mental do Sistema Único de Saúde. O CAPS é um serviço do Sistema Único de Saúde, é um serviço substitutivo, Centro de Atenção Psicossocial, que ele oferece, além da atenção médica e a medicação, ele oferece atividades, atendimento psicológico, terapia ocupacional e muitas outras coisas para integrar as pessoas na vida social e comunitária, para que ela continue a viver enquanto está fazendo o tratamento. Até então você já tinha ouvido falar ou em CAPS ou em SUS? Não usava os CAPs, eu tinha uma certa aversão aos serviços de saúde mental, porque como eu era diagnosticado errado, então muitas vezes eu até parava de tomar os remédios e eu ficava meio que por conta e ficava surtando e passava muito mal. Mas a sua experiência com o CAPS fez você mudar a sua relação com o serviço de saúde mental? Sim, sim. Por quê? Porque no CAPS, primeiro, não tem internação, então não tem aquele medo, você vai ficar longe, incomunicável, o que pode acontecer com você? Não, lá é uma casa que tem os profissionais para te atender, mas também tem outras pessoas, usuários iguais a você, que você vai estar... tá sendo medicado? Tá sendo acompanhado? Tá. Mas também tá fazendo teatro, tá em grupos de música, de pintura, e ali você acaba retomando a sua socialização. Porque uma coisa que acontece quando você tem algum problema de saúde mental é que todo mundo se afasta de você, e você acaba sendo o chato, aquele que ninguém aguenta. Então no CAPS tem muitas pessoas iguais a gente, e a gente um apoia o outro. E os profissionais também, eles apoiam muito a gente. E logo em seguida você começou a participar de conferências? Estava tendo a etapa regional daquela Conferência Nacional de Saúde Mental em Joinville. Eu fui para aquela conferência, fui eleito para ir para a Conferência Estadual de Santa Catarina. Da Conferência Estadual de Santa Catarina, eu fui eleito delegado para a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que aconteceu aqui em Brasília em 2010. Isso tudo, toda essa trajetória que você está contando para a gente, te ajudou de alguma maneira a entender o quanto era importante se comunicar com as pessoas sobre saúde mental? Uma das coisas que me acontecia quando eu estava em surto é que os meios de comunicação, eles falavam comigo. Eu via a história da minha vida na televisão, no rádio, nos jornais, na rua, passando em caminhões. E aí eu ficava bem incomodado. E porque eu não entendia. Depois até fiquei sabendo que tem várias pessoas que isso acontece. Eu comecei a fazer uma faculdade de gestão hospitalar enquanto eu estava em tratamento no CAPS, e tinha uma matéria que era marketing em saúde. E era uma matéria que, apesar dela não ser comunicação ou publicidade, ela me permitia fazer uma proposta diferente. E o Instituto Federal de Santa Catarina, que foi onde eu me formei, ele oferecia editais pelo CNPq. E aí eu falei assim, bom, é uma boa oportunidade de eu fazer alguma coisa por um serviço que me ajudou e também de melhorar a minha renda, que eu ia ganhar uma bolsa de estudos por 1 ano para desenvolver o projeto. E num determinado momento também faz um jornal. Tinha uma estagiária de psicologia que ela estava desenvolvendo um jornalzinho com o grupo. Inclusive era a Folha de Lírio, só que impresso. Inclusive, foi eu que escolhi o nome da Folha de Lírio numa oficina
tinha uma usuária chamada Gabriela, que ela estava um pouco em surto, ela estava falando vários nomes desconectos. E eu lembrei da Folha de São Paulo e eu falei assim, Folha de Lírio. Então a Folha de Lírio, ela é um jornal direcionado para a reforma psiquiátrica. Então, quando a pessoa vê, ela sabe que tem alguma coisa familiar com um grande veículo de comunicação, mas o nosso ele é direcionado à saúde mental, à reforma psiquiátrica e a interesses da saúde e do SUS. Mas o Lírio entrou como uma palavra desconexa ou ele tem um outro Não, significado? porque o CAPS é CAPS 3 Delírios. Então, no CAPS 3 tem vários grupos que brincam com isso. Por exemplo, tem um grupo de teatro que é o Delírios em Cena. Então eu estava lembrando desses grupos também. Aí eu falei para a Cláudia, Folha de Lírio, que era a estudante de psicologia. E ela falou, gostei. E aí ficou, todo mundo gostou. E, portanto, vocês migraram a Folha de Lírio do papel para o virtual. Aí a gente submeteu o projeto para o CNPq, ele foi aprovado. Só que a professora colocou o projeto como uma inovação tecnológica. E como inovação tecnológica não podia ser uma coisa que já existia. Eu, pesquisando a página da Prefeitura de Joinville, vi que tinha lá todos os serviços de saúde mental, menos o CAPS 3 de Joinville, que já existia há alguns anos. Eu falei, então já que ele não tem informação no site oficial da Prefeitura, vamos fazer um site. E aí a gente migrou o jornal impresso para o virtual e virou Folha de Lírio, o jornal virtual da saúde mental. E a partir de então você se transformou num cyberativista. Eu conheci a Sabrina Ferigato, eu participei aqui da 4ª Mostra e ela que me deu esse título. E ela me convidou para fazer algumas postagens dentro da rede Humaniza SUS. E a partir disso e do convívio com outras pessoas que também tinham as suas lutas, aí eu posso dizer que eu me tornei um cyberativista. Juntando isso com o que você falou lá no início, que as pessoas não conseguem se relacionar bem com pessoas que têm sofrimento mental, você justifica então o ativismo, porque seria importante então fazer da comunicação em saúde uma ferramenta para que as pessoas entendam melhor esse universo? Eu acredito que tem muito preconceito e já tem o preconceito normal contra o SUS, né? Que todo mundo, usar o SUS, nada presta. E a grande maioria dos serviços do SUS funciona muito bem. E no caso dos CAPs, a gente tem casos muito exitosos de um tratamento humanizado, se a gente for comparar com o que era oferecido nos manicômios, né? Então, assim, eu pensei em divulgar a saúde mental através das experiências e dos grupos que aconteciam naquele CAPS, para não deixar morrer a ideia de um grupo que já existia, e a partir disso as pessoas conhecerem e abrirem um pouco a mente para a saúde mental, além do estereótipo que a gente carrega, ou que às vezes não é a gente que carrega, é a sociedade que impõe. Né? Nessa primeira Conferência Nacional Livre de Comunicação e Saúde, o que te tocou? Conhecer pessoas de diversos lugares. Uma das pautas que foi muito falado foi a questão do racismo, a questão das mulheres, até para um esquenta para a 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. Então, e poder estar ocupando um espaço que, meu Deus, há 7 anos atrás, os meios de comunicação falavam comigo num surto, e agora sou eu que estou falando por um meio de comunicação, sabe? Isso é fantástico. E isso tudo também é SUS? Também é SUS, e é o SUS que dá certo. Rafael, parabéns pela trajetória, né? Longa vida à Folha de Lírio e ao seu trabalho, e brigadíssimo pela presença aqui conosco. Obrigado. Eu só queria pedir às pessoas que acessem, o endereço é www.folhadelírio.com.br. Obrigado. Obrigado. E o Bate-Papo na Saúde faz um breve intervalo e daqui a pouco volta com mais uma entrevista na primeira Conferência Nacional Livre de Comunicação e Saúde. Até já. É uma crítica muito grande que se faz à resposta à epidemia de HIV, a questão da medicamentalização, que muitas vezes parece que usar um medicamento é uma obrigação de quem vive com HIV. E não, é um direito.
Bate-Papo na Saúde está de volta na primeira Conferência Nacional Livre de Comunicação em Saúde. Nesse bloco, nosso entrevistado é Gabriel Estrela, que é youtuber. Youtuber mesmo, assim que você se apresenta? Então, entre outras coisas, sou youtuber, sou artista, às vezes sou professor, aí oficineiro, é uma bagunça. Aí eu acho que youtuber é o que fica mais fácil de referenciar. Professor de quê? De teatro, já fui professor de inglês também. Gosto muito de educação e eu acho que tem muito a ver com o trabalho que eu faço, né? Que não deixa de ser um trabalho de educação em saúde. Por quê? É muito louco que a gente tenha pessoas que possam ensinar e pessoas que devem aprender. E que a gente não perceba sempre que todo mundo está ensinando e aprendendo com todo mundo, né? Lógico que existe 1 milhão de estudos que você pode fazer para aprimorar qualquer processo de aprendizado. E é muito bom estudar sobre isso. E é muito bom estar com alguém que entende sobre isso num processo de aprendizado. Mas eu acho muito importante para a vida, assim, a gente entender que a todo momento a gente está aprendendo. E aí, se eu vou falar de saúde, que é algo que eu não consigo tirar de mim, né? Tá comigo 24 horas por dia, como que eu acho que isso vai ser reservado a momentos especiais, né? Eu aprendo com o médico, eu aprendo com o enfermeiro, eu aprendo na consulta? Não. A educação em saúde ela tem que ser o tempo todo, porque a nossa saúde é o tempo todo e a educação também. Mas como é que você aprendeu isso? Como que eu aprendi isso? Porque quando eu estava no ensino médio, na escola, ensino formal, depois na faculdade isso se afrouxa um pouco. Mas eu sempre fui muito incomodado com essa coisa de sentar na cadeira, né? E tem que estar direitinho. Igual a gente está aqui agora. Agora ainda rola um... Mas eu tinha uma raiva daquela coisa do professor, é para anotar isso? E eu falava, gente, como é que a gente não tem capacidade de distinguir o que vale a pena ser registrado ou não para a gente? Né? A gente precisa de alguém para dizer o que vale a pena ser aprendido. É porque também alguém vai te cobrar depois o que acha que você deveria ter aprendido. E é a única coisa que importa. Né? Então isso sempre me incomodou muito. Então eu sempre pensei muito em educação desde de criança mesmo. Mas e quando começa então a comunicação em saúde? Ou a educação em saúde também? Eu comecei primeiro pelo teatro. Né? Eu fiz uma peça a partir da minha história, do meu diagnóstico de HIV, da minha vivência, né? De como foi para mim esse momento entre receber o diagnóstico e começar o tratamento. Que é um momento muito agitado, é um turbilhão de emoções e conto, não conto, como é que isso vai acontecer. Então eu comecei a partir do teatro. E aí 2 anos depois, estudando mais e mais teatro, fui começando a entender que teatro também é comunicação. E que é uma coisa que parece óbvia, mas não é, porque a gente vê muito entretenimento e arte como se fossem coisas separadas da comunicação, né? A gente não vê, por exemplo, o teatro como uma mídia, como um meio de comunicação, não de forma tão clara como a gente vê um jornal e uma televisão, por exemplo. Não vê hoje, né? Mas ele já teve uma importância social incrível e inclusive às vezes para a educação, né? Especialmente para a educação e às vezes também com um potencial de transformação política que talvez tenha se perdido, esse sim, né? O teatro fala-se muito dessa coisa de quebrar a quarta parede, né? E a gente esquece que, na verdade, a quarta parede foi construída antes de ser quebrada, né? Porque ele construída muito depois que o teatro existia. Agora séculos, com a eletricidade, né? É muito recente, né? Então ele sempre foi algo de estar muito perto das pessoas, de falar muito perto das pessoas, né? Claro que teve seus momentos aí em que, por exemplo, servia a burguesia, porque era a burguesia que pagava, mas ainda assim falava muito perto da burguesia que fosse, né? E a gente perde um pouco esse aspecto dele. E é uma coisa que eu gosto muito do YouTube, por exemplo, porque no YouTube eu vou direto para a casa da pessoa, né? Eu não tenho esse lugar que tem, por exemplo, uma peça teatral da plateia ainda se sentir muito vigiada. Eu tenho um vizinho aqui, então talvez eu não possa me alterar tanto com o que eu estou assistindo, porque meu vizinho quer assistir a peça em silêncio. E no YouTube não tem isso. O YouTube é o lugar da farra mesmo. Você assiste, deixa meu vídeo tocando, vai ouvir, vai assistir outras coisas. E eu acho isso importante. Eu acho muito mais válido esse processo de aprender de forma tão livre e associando com tanta coisa. Eu acho que tem tanto a ver com o momento que a gente vive hoje, né? Que a gente vai assistir um desenho animado de criança, você vê o tanto que eles fazem associações muito rápido, né? Então, eu prefiro muito mais essa coisa esparramada do conhecimento que vem de um monte de lugar e se mistura com um monte de coisa, e o YouTube me proporciona isso, né? E o YouTube também, você falou isso na sua palestra aqui na conferência. Não sei se você gosta desse nome palestra, provavelmente também não. Odeio. Na sua fala aqui na conferência, você falou também que quando você fala de saúde, você não está falando de um consultório, você não está falando de um ambiente formal como esse que a gente está aqui, e que isso ajuda muito na comunicação também. Muito.
E é justamente entender esse lugar do direito à saúde. Porque fica parecendo a saúde quase como um dever. Eu tenho que ir ao médico. Ah, você está doente, você tem que ir ao médico. Não, Ou até para não calma. ficar doente também, você tem que fazer uma série de coisas. E nunca se fala, por exemplo, do você tem o direito de conhecer o seu corpo melhor para saber quando você está ficando doente ou não, o que você tem, se é o caso de ir ao médico ou não é, se você come alguma coisa ou se foi algo que você comeu. Né? A gente não pensa essa saúde que está o tempo todo. A gente pensa sempre na doença. Eu estou ruim e aí vem essa coisa do dever. Então eu tenho que ir. Tanto que é uma crítica muito grande que se faz à resposta à epidemia de HIV, a questão da medicamentalização, que muitas vezes parece que usar um medicamento é uma obrigação de quem vive com HIV. E não, é um direito. Né? A gente perde um pouco aí essas, eu diria até essas clarezas mesmo, porque tem uma coisa muito de enuviar o pensamento quando você coloca as pessoas num lugar de obrigação. Né? Porque traz uma urgência que não permite a pessoa ver outras alternativas, refletir melhor sobre o contexto, sobre o que está acontecendo. Se entender como sujeito daquela história mesmo, né? Exato. Você falou aqui que do momento difícil que foi, do diagnóstico, até você começar a tomar pé novamente da sua vida. Né? Isso é um dos temas que você usa no seu YouTube? E bastante, inclusive, porque é um desafio aqui no Brasil. É um dos grandes desafios que a gente tem, é de levar a pessoa diagnosticada ao serviço de saúde e ao tratamento. Né? Tanto por acesso à saúde, que é uma dificuldade no Brasil, a gente sabe que em muitos lugares acessar o SUS é difícil, como também pelo próprio estigma do HIV, da pessoa que tem medo dos medicamentos, né? Que acha que vai morrer, que não precisa, que não vale a pena se esforçar para se tratar. Então, esses são os grandes desafios que a gente tem, porque o tratamento, uma vez que ocorre, ele é muito eficiente, né? E a testagem acontece muito. A gente tem um nível de testagem no Brasil muito alto. A gente tem uma quantidade de pessoas diagnosticadas muito alta em relação à estimativa do que seria o total. Né? Mas falta ainda conseguir garantir a quantidade saúde muito alta, todos. Mas geralmente se fala que é preciso testar mais, que as pessoas precisam de novo, entrou a obrigação, que as pessoas deveriam conhecer sua sorologia. Né? Você acha também... Sim. Quando eu digo estimativa alta, é no sentido ao todo, né? Se a gente tem... Hoje eu acho que a estimativa está por volta de 1,2 milhões de pessoas vivendo com HIV, e eu acho que é por volta de 94%, 95% das pessoas desse todo que já sabem que vivem com HIV. Né? E, no entanto, dessas, a quantidade que está em tratamento é menor. Tem ali um gap, né? Tem uma lacuna a ser preenchida. Você fala sempre nos seus vídeos com bom humor, o que é completamente contraditório com esse estigma também do HIV ou da própria AIDS como uma coisa trágica, que na minha geração já era, inclusive, praticamente o discurso único que se tinha. É isso mesmo? O bom humor ajuda também a se comunicar? Ajuda. E a gente começou falando muito de educação, né? Tem vários estudos que falam que o bom humor, que a risada, que a brincadeira ajudam muito, né, no processo de aprendizado. Quando você vai para a natureza, você olha os filhotes de animais, eles aprendem brincando. Né? A brincadeira no mundo animal é muito claramente um processo de aprendizado. E está mais provado também que faz muito bem à saúde. Né? Faz bem pra caramba. Então, e ainda tem essa coisa do peso da doença que apaga essa força e essa beleza da luta pela vida, da luta pela saúde. Né? Então, quando eu falo de garantir o direito à saúde, é claro que eu tenho que falar isso com bom humor, né? Porque é um privilégio você poder escolher a sua saúde, você ter escolhas sobre como você vai lidar com a sua saúde é um privilégio, né, para todos os lados. Você fumar o seu cigarro, sabendo que isso vai, a longo prazo, acarretar danos, é um privilégio. Né? Você ter escolhas que possam amenizar esse dano também é um privilégio. Então, sair um pouco desse lugar da fatalidade da doença, que parece que não promove um futuro, né? que apaga tudo que tem na frente, no horizonte, e vir um pouco para o presente, para a saúde, e celebrar, de fato, essa saúde e celebrar essas escolhas, desde que sejam conscientes. Né? Falando de escolha, duas escolhas que eu queria saber suas. Uma é como é que você escolhe o que vai pautar o seu vídeo. Eu não sei se tem uma regularidade específica. Tenho, eu faço 2 vídeos por semana, por enquanto. 2 vídeos por semana. E outra é uma escolha de ser um youtuber de comunicação em saúde. A gente tem uma série de youtubers
famosos, ricos, não sei se uma coisa está necessariamente ligada à outra, mas muitas vezes está, que acabam tratando de temas mais superficiais, né, do próprio dia a dia, de coisas que talvez não sejam tão ligadas à educação como você se propõe. Como que são essas escolhas? Não tenho nada contra entretenimento. Também não, pelo contrário. Nada. É só uma percepção de que nesse universo do youtuber talvez a educação não seja prioritária. E é uma né? percepção real. Tem um diretor de teatro, Peter Brook, que ele fala dos escravos na floresta empurrando grandes pedras, enquanto as crianças vinham atrás puxando os brinquedos em cima de rodinhas. E esses mesmos escravos construíam os brinquedos e nunca pensaram que as mesmas rodinhas podiam levar as pedras. Eu acho que o entretenimento é isso, é essa inabilidade de ver as rodinhas que estão muito perto, né? Então, eu faço entretenimento também, mas eu consegui perceber, e lógico que foi um processo de busca aí, não veio do nada, e não é porque eu sou super especial, é porque o contexto me levou a isso. Eu conseguia perceber rodinhas no meu entretenimento, que ele podia ser mais. Né? E eu acho que isso teve muito a ver com o diagnóstico, porque num primeiro momento me veio uma angústia muito grande de que tudo tinha que valer a pena. Eu não tinha tempo a perder, porque eu estava diagnosticado com HIV. E é algo que depois eu desconstruí, e hoje eu aceito ficar um domingo à toa, perder tempo, porque também é um direito nosso, né? E também faz bem à saúde. Mas no momento dessa urgência, então eu fazia muita questão de que tudo fosse significativo, de que tudo fosse grande, tem talvez aí até uma prepotência, mas que hoje acarreta em frutos muito bons. Eu não consigo mais trabalhar com entretenimento apenas, né? E aí a escolha pela comunicação em saúde veio por causa dessa peça que eu havia feito, né, e que eu estava fazendo de novo, e que a partir da visibilidade que eu ganhei com isso, trouxe novas demandas. Né? Então, o primeiro vídeo que eu fiz veio de uma demanda de um capítulo da Malhação, que tratava sobre o tema, e que pecou em alguns detalhes técnicos, e que aí o pessoal nas redes sociais, lógico, né, gritou pra caramba, falou, não dá pra ser assim, alguém precisa fazer algo, então falei, vou fazer um vídeo. Logo depois teve o Charlie Sheen, aí falei, vou fazer outro vídeo. Então, na verdade, não foi tanto uma escolha quanto uma resposta, para mim, natural, assim, de abraçar essa responsabilidade e fazer. Que depois foi se transformando com a regularidade e até com a resposta que provavelmente você recebeu, né? Aí depois eu fui vendo como uma opção, de fato, né? Primeiro era assim, estou respondendo uma demanda. Depois eu falei, posso continuar fazendo isso. E posso fazer mais a partir disso, né? Então, eu falo, nas quintas-feiras eu falo sobre saúde sexual, mas nas terças eu falo do que eu quiser. Né? Tem um plano agora de começar a falar sobre arte num terceiro vídeo semanal. Então, aos poucos, eu vou assumindo esse lugar do youtuber mesmo e dando a minha cara pro projeto, né? Não só respondendo. E demonstrando também, por mais que não seja esse o seu objetivo principal, ou talvez sim, que comunicação e saúde pode ser feita pelas pessoas que têm esse interesse, né? E, claro, também com uma preparação para que o que seja dito seja responsável, né? Eu bato muito nessa tecla. Você não precisa ser médico para falar de saúde. É lógico que eu não vou sair por aí abrindo ninguém fazendo cirurgia, não vou sair por aí receitando medicamentos. Mas eu posso, por exemplo, estudar e perceber que tem alguns medicamentos que, devido ao medicamento do HIV, você não toma sem falar com o médico antes. Né? Não é que eu vá substituir o médico, muito pelo contrário. Eu vou facilitar o acesso dos pacientes, dos usuários, ao médico. É como se eu fosse um degrau. Porque a gente vê, sim, o médico num altar que é muito difícil de alcançar e que muitas vezes dá medo. Né? Afasta, né? Em vez de aproximar. Afasta. E juntando com a obrigação, então, que tudo você falou, né? Tem o efeito contrário do que a gente gostaria quando se fala em direito à saúde. Né? Eu falo muito que medo é uma coisa que se alimenta do silêncio. E aí, é lógico, se você alimenta o medo, você faz mais silêncio ainda, né? Você fala cada vez menos, é um ciclo muito perigoso e é muito fácil de entrar nele. E também paralisa, né? E quando a gente está falando de direito, tem que se movimentar sempre, porque como a gente está vendo aí, os direitos conquistados nem sempre estão garantidos para sempre. Né? Obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho e muitas visualizações. Muitas, viu, gente? Se inscreve, youtube.com/projeto Boa Sorte, um momento merchan. Obrigado, querido. E o Bate-Papo na Saúde fica por aqui, na primeira Conferência Nacional Livre de Comunicação e Saúde. Mas temos outros programas feitos aqui na conferência. Assista. E a gente se vê no próximo programa. Até já.